Todo mundo aí com a apostila na mão? Vamos dar início ao estudo. Página 2, não é isso? Deixa eu me ajeitar aqui. Fizeram eu dar aula aqui em cima hoje, por causa da claridade. Mas tá bom, né? Você tá me vendo, né? Pode fazê-la de baixo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, a primeira e a segunda vinda de Jesus, amém? A apostila está dizendo assim: os profetas no Antigo Testamento sabiam que o Messias viria para redimir Israel. Cada profeta hebreu havia ensinado que um dia Deus instalaria o seu reino na terra, amém? Isso foi profetizado inúmeras vezes por vários profetas. Durante toda a Bíblia nós vamos ver isso. Pastor, mas aqui está escrito que que o Messias viria para redimir Israel. O que significa redimir? Redimir é libertar, trazer liberdade. Sim, irmã Graça. Redimir é trazer liberdade. Redimir Israel, libertar Israel de quê, pastor? Da opressão, da perseguição, de tudo aquilo que eles estavam vivendo, de tudo aquilo que eles já tinham passado antes, por vários cativeiros, né? Por vários povos dominando eles. Ou seja, era essa esperança que eles tinham a respeito de um Messias. Um Messias como um libertador, um Messias como um guerreiro, como um general, como um chefe de exército. É isso que o judeu esperava do Messias, que a nação de Israel fosse libertada dos opressores, como por exemplo aconteceu lá no Egito, em que eles foram milagrosamente libertos. Deus usou Moisés e eles saíram do cativeiro do Egito. Era esse tipo de Messias que o judeu aguardava, para que viesse estabelecer de fato um reino físico. Um reino físico. Mas Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus veio trazer um reino diferente daquilo que eles estavam imaginando, daquilo que as profecias falavam para eles. Todos eles conheciam. O que eles não conheciam, conforme a apostila está dizendo, era a plenitude do plano de Deus, né? Porque Deus assim o havia ocultado. O que Deus ocultou dos profetas do Antigo Testamento? Isso que nós estamos vivendo hoje, a era da igreja. Por quê? Porque se o Messias viesse, estabelecesse o seu reino naquele momento, como haveria salvação para o resto do mundo? Então hoje nós temos a era da igreja, e essa era da igreja ficou oculta aos olhos dos profetas do Antigo Testamento. Mas pastor, a profecia diz que o Messias vai vir estabelecer um reino físico. Sim, nós cremos nisso. Nós cremos no reino literal, pastor? Cremos. No período de 1000 anos? Cremos. O Messias ainda vai estabelecer o seu reino físico, né? Conforme nós vamos ler a respeito do milênio, vamos estudar. Mas ainda não era a hora. Jesus veio para apresentar a eles o reino de Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9. Primeiro abre Miqueias capítulo 5. Eu vou mostrar para você que de fato o povo de Israel conhecia as Escrituras, conhecia as profecias. Miqueias capítulo 5. No verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, está falando de um lugar. A profecia que Miqueias escreveu isso há quanto tempo? 750 anos antes. O profeta Miqueias estava profetizando a respeito da vinda do Messias. 750 anos antes, Miqueias escreveu: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi profetizado.
o povo judeu conhecia, pastor? Conhecia, de cós salteado, que viria um Messias. A profecia foi tão bem feita, foi tão bem dada, que inclusive Miqueias chegou a falar assim: e tu, Belém, Efrata. O que significa esse Efrata? Belém era o nome da cidade. Efrata é como se fosse o distrito aonde o Messias iria nascer. Para ficar mais claro para você entender, Vila Velha tem 5 distritos. Tem o distrito do centro, tem o distrito de São Torquato, do Ibis, o distrito do Jucu e o distrito de Argolas. É como se o profeta fosse profetizar, se Miqueias fosse profetizar que Jesus ia nascer em Vila Velha. Olha, o Messias vai nascer em Vila Velha, no distrito de Jucu. Ou seja, ele ia nascer ali para o lado da Terra Vermelha, por aquele lado ali. Não precisava procurar no outro lado. Olha que precisão. 750 anos antes, foi feita a profecia e cumprida literalmente. Porque quando a gente vai olhar lá nos evangelhos, a Bíblia fala que estando José e Maria na Galileia, na cidade de Nazaré, o que aconteceu com eles? Por um decreto de César Augusto, tiveram que largar Nazaré e descer até Belém, no distrito de Efrata, como de fato aconteceu, para que o Salvador nascesse ali, profetizado 750 anos antes por Miqueias. Então eles conheciam as profecias. Abre sua Bíblia lá em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. O povo estava esperando o Messias, pastor? Estava. O povo estava ansioso para que o Messias chegasse, para que o Messias viesse redimir Israel, libertar Israel. Alguém podia desligar esse ar-condicionado aqui, por favor? Obrigado. Abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Porque a profecia diz que ele viria do trono de Davi. Mateus 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de quem? Davi. Filho de Davi e filho de Abraão. Por que Mateus deixou claro que Jesus era filho de Davi? Para falar a respeito da linhagem messiânica de Jesus. Quando ele fala a respeito de filho de Davi, ele está falando a respeito do plano do reino. Quando ele fala a respeito de filho de Abraão, ele fala plano de salvação. Então Mateus deixou claro, Mateus escreveu: olha, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eles conheciam todas essas profecias. Olha Isaías capítulo 7, um pouquinho antes aí do que você abriu. Isaías 7, verso 14. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será quê? Emanuel. Olha lá, agora Mateus capítulo 1, continue em Mateus capítulo 1, verso 22. Olha o que está escrito: e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Jesus cumpriu as profecias a respeito do Messias? Cumpriu. Pastor, então por que Israel não reconhece Jesus como Messias? Se todos nós reconhecemos que Jesus cumpriu as profecias, e tem outras além dessa, por que Israel não reconhece Jesus como Messias? Por quê, querido? Porque Israel esperava um Messias diferente, um libertador, um chefe, alguém que viria para redimir, libertar Israel. Isso vai acontecer? Vai haver um reino literal? Vai, mas não foi na época que Jesus veio. Existiu uma era escondida, que é a era que estamos vivendo, que é a era da igreja. Jesus ainda não reina neste mundo.
né? 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus, mas que o mundo está onde? No maligno. Hoje, Satanás está onde? Satanás está no mundo, está solto. Precisa ter medo dele? Não. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus contra ele. Maior o que está em você do que aquele que está no mundo, amém? Mas Cristo ainda não estabeleceu o seu reino. O mundo ainda é um lugar injusto. Às vezes a gente costuma confundir, Deus é bom, Deus é justo, né? Por que determinadas coisas acontecem? Mas a gente esquece que o mundo é injusto. Quer mais injustiça que aconteceu com Jesus? Um homem que era bom, que veio trazer a paz, pregar a salvação, trazer a paz, ou seja, veio trazer o reino de Deus para nós, foi crucificado e morto da maneira como que foi. O mundo é um lugar injusto. Mas graças a Deus nós temos o nosso Senhor e Salvador ao nosso lado. Amém? O diabo é quem reina hoje. Aí na apostila está dizendo assim, é por isso que somos chamados de embaixadores de Cristo, representantes de um reino, domiciliados em outro. Então não ache que você está desempregado, porque você não está, você tem um emprego no reino de Deus, ministro de reconciliação das pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas conheçam o Salvador Jesus. Todos nós estamos empregados no reino de Deus, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos um trabalho, essa é a função da igreja. A história foi desenvolvida assim por Deus. É por isso que nós, como igreja, não podemos ficar parados vendo o diabo fazer as mazelas que faz e não ir contra ele. Não anunciar a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos, foi dado a nós, a igreja, essa oportunidade, para que depois aconteça o reino milenar de Cristo aqui na terra. Nós precisamos ver, querido, e entender isso, entender a história como ela está se desenrolando. A outra profecia de Isaías que se cumpriu em parte, abre lá, Isaías capítulo 61. Então Jesus veio para cumprir as profecias, só que eles não entenderam. Eles viviam em outro contexto, em uma outra época, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Isaías 61, verso 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Mas essa profecia de Isaías foi se cumprida em parte. Vamos reconferir isso. Abre lá em Lucas capítulo 4. Hoje a gente tem que ser rápido, hein? Isaías 4:17, Lucas 4:17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi dado para quem? Para Jesus ler. Na onde? Na sinagoga. Jesus ia na igreja, tá, gente? Aleluia. Tem crente hoje que acha que não precisa ir na igreja. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías a Jesus. E quando abriu o livro, o que ele fez? Achou o lugar em que estava escrito. Só acha alguma coisa quem está procurando, sim ou não? Então Jesus pegou o rolo, que era de Isaías, e começou a folhear, até procurar e até achar o que ele queria ler, sim ou não? O que ele disse? Foi-lhe dado a ele, mas ele procurou. A Bíblia está dizendo que ele procurou, achou o lugar, sim? Achou o lugar. E o que ele leu? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos e impor liberdade aos oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas a profecia que nós lemos lá em Isaías continuava, sim ou não? E anunciar o dia da vingança. Só que isso Jesus não disse. Jesus parou em aceitar e anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro devolveu. Ou seja, o dia da vingança do Senhor, o restante da profecia ainda vai se cumprir. Ainda vem um dia de vingança de Deus.
Ainda vem um dia de juízo. Pastor, juízo é bom ou é ruim? Como é que é esse negócio? Juízo de Deus é justo. Justo para quem é justo, bom para quem é bom e ruim para quem é ruim. Amém? O juízo de Deus é justo. Ou seja, metade, uma parte da profecia ainda não se cumpriu. Os profetas do Antigo Testamento não conseguiam ver que havia um intervalo. Eles achavam que o Jesus viria, ou o Messias viria para, de fato, naquele momento, estabelecer seu reino. Um reino à força, para acabar com todas as atrocidades que os judeus sofriam. Gente, se tem um povo que foi perseguido ao longo da história, é o povo judeu. E não pense que na época de Jesus era diferente, querido. Aquele povo era perseguido, massacrado. E essa história começa muitos e muitos anos antes da vinda de Cristo. Lembra? Depois nós vamos estudar lá Daniel. Lembra da estátua de Daniel? A cabeça lá era o reino de Nabucodonosor. Depois a segunda parte, que eram os medo-persas. Depois a terceira parte, que eram os gregos. Ou seja, tudo isso sofrendo cativeiro, sofrendo perseguição. O mundo tentando impor suas regras ao povo judeu, né? Acabar com os seus costumes, acabar com a família, eles casavam entre eles, e o mundo até hoje tentando, né? Colocar as coisas que o mundo quer, as coisas que o mundo tem de errado dentro da cultura do judeu. Então foi um povo muito perseguido. E o povo vivia, não pense que a Palestina, querido, era um lugar bacana de se viver na época que Jesus veio. O mais interessante de tudo, querido, é que o Messias poderia ter escolhido o dia, a hora e o local que ele queria nascer, sim ou não? Ele era Deus, amém? Ele poderia ter escolhido. Mas ele veio justamente numa época de enorme tensão lá na Palestina. Numa época de enormes problemas que haviam. Então hoje nós sabemos que o mistério que estava oculto pela própria vontade de Deus, como eu falei, era a era da igreja. Ou seja, existe uma era da igreja, essa era que nós estamos vivendo, que está entre a primeira vinda, que já aconteceu, o Messias já veio, ele se chama Jesus Cristo, amém? O Messias já veio. Nós temos a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo, e vai vir a segunda vinda de Cristo, onde nós cremos que ele vai estabelecer um reino aqui nessa terra, amém? Lembra que eu falei daqueles quadros? Tem gente que já acredita que nós já estamos vivendo o milênio, né? Os 1000 anos, o reinado de Cristo, mas nós vamos ver que existem coisas, características, existem coisas que precisam se cumprir dentro, né, para os judeus dentro do milênio, tudo isso nós vamos ver, ok? Portanto, a segunda parte da profecia só vai ser cumprida na vinda de Jesus Cristo. O mistério foi revelado pelas Escrituras e pelo Espírito, ok? O Novo Testamento nos ensina que a primeira vinda de Jesus está ligada ao sofrimento e a segunda vinda de Jesus está ligada à glória, ok? Entenda uma coisa, de Adão até Abraão não houve um povo escolhido, um povo separado, não houve, ok? Não houve um povo separado por Deus. A partir de Abraão, Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, você se lembra disso? Começou a existir a separação entre judeus e gentios. Todo aquele que não era judeu, gentio. Mas a partir de Jesus Cristo, a Bíblia fala que uma nova família foi inaugurada, né? Que é a igreja, o corpo de Cristo. Quem pertence à igreja? Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Seja um gentio, seja um judeu. Assim como tem judeu que está até hoje esperando a vinda do Messias, que não crê em Jesus como Messias. Para esses, Jesus foi apenas um grande profeta. Eles ensinam às crianças dele que Jesus foi o melhor mestre que existiu, né? O melhor mestre de todos, um grande profeta. Mas eles não veem Jesus como Messias, porque eles estavam esperando um libertador, alguém que iria tirar eles daquele sofrimento. As coisas que Jesus falava, querido, eram uma afronta para eles, porque eles estavam esperando algo totalmente diferente. Então, depois de Jesus Cristo, com a obra da redenção na cruz, surge um terceiro povo. Que povo é esse? A igreja de Jesus, que é a qual nós pertencemos. Amém? Entenda, querido, deixa eu falar uma coisa para você.
você precisa entender por que aquele povo não aceitou Jesus, não reconhece Jesus como Salvador. Entenda uma coisa, quando eu falei que eles estavam esperando um Messias para redimir, eles estavam esperando um grande libertador, né? Uma pessoa militar, um político, né? Alguém que fosse tomar o poder. Poder de quem? O poder dos romanos. Quem dominava sobre eles era o Império Romano. E essa história de domínio vem de muitos e muitos séculos atrás. Eles sempre foram dominados. Então eles estavam esperando um libertador. É por isso que, por exemplo, quando foi anunciado a Herodes que Jesus Cristo, que o Messias havia nascido, o que foi que Herodes fez? Mandou matar as crianças. Os magos foram lá, falaram com ele. Onde é que vai nascer? Vai nascer lá em Belém Efrata, porque está assim profetizado. Eles foram lá, mas a Bíblia diz que eles foram avisados pelos anjos para que retornassem por outro lugar. Quando Herodes descobriu, Herodes ficou furioso e mandou matar os meninos. Herodes era ruim? Era, ruim pra caramba. Mas o que Herodes queria na verdade? Herodes queria defender o seu reino. Herodes, né? Herodes, pra você ter a ideia da ruindade de Herodes, Herodes matou 2 cunhados, matou a própria esposa, matou 2 dos seus filhos. Tudo isso para manter poder. Herodes, antes de morrer, 5 dias antes, ele ordenou a prisão de um monte de gente. Para quando ele morresse, porque ele estava ruim a ponto de morrer, para quando ele morresse, matasse aquele tanto de gente também, a fim de quê, pastor? A fim de garantir um luto sobre a nação, com medo de que ninguém sentisse saudade dele quando ele fosse. Para você ver a índole do camarada, né? Então, não se passava nem um dia, os historiadores são claros em dizer que não se passava um dia no reinado de Herodes sem que não houvesse uma execução. Havia espiões por toda parte, né? Pessoas amando de Herodes, amando do governo, para quê? Para poder escutar o que era o burburinho, o que eram as coisas e contar para lá, e essas pessoas eram capturadas e eram mortas. Então Jesus nasce nessa época de disputa, de terror. A família de Jesus desde o início teve que fugir, fugiu para o Egito. Não pôde regressar imediatamente para Galiléia, para Nazaré. Por quê? Porque Herodes queria matar, mandou matar as crianças. Então Jesus foge para o Egito. Isso é o cumprimento de outra profecia que está lá em Oséias. Do Egito clamei, chamei o meu filho. Cumprimento de outra profecia que testifica que Jesus Cristo era o Messias esperado. Então quando Herodes morreu, o anjo avisou José, falou, agora você pode voltar. Mas não volte para onde Herodes era governador, volte para Galiléia, vai lá para cima. Quem governava lá era Herodes Antipas, um filho de Herodes o Grande, que mandou matar os meninos. Jesus mais tarde ia chamar Herodes Antipas de aquela raposa, né? Entende, querido? Então o ambiente não era de paz, o ambiente não era de sossego, o ambiente era de perseguição, era de luta. Os judeus eram divididos em partidos, lembra dos zelotes? Havia inclusive um zelote na turma de discípulos de Jesus, Simão, não era Simão o Pedro, Simão, o outro Simão. O que era um zelote, pastor? Zelote eram pessoas que pegavam em arma para lutar contra a ocupação romana. Matavam inclusive judeus que colaboravam com o exército romano, que colaboravam com o governo romano. Né? Havia muita revolta, na época de Jesus você acha que Jesus veio e se apresentou como o único Messias da história? Querido, haviam inúmeras pessoas se dizendo como Messias, inúmeras. Jesus não foi o primeiro. Então, querido, era um ambiente conturbado, era um ambiente de perseguição. Na época que Jesus nasceu, mais ou menos 4 depois de Cristo, surgiu um pseudo-messias, um falso messias, apelidado de o egípcio. E a história conta, os historiadores descrevem que esse falso messias chamado egípcio, ele levou 4.000 pessoas para o deserto, a fim de pegarem armas e lutarem contra o exército romano. Todos eles, querido, acabavam massacrados. Aquelas revoltas, aqueles falsos messias, levantavam lá 3, 4, 5 mil pessoas, mas no final eles eram todos massacrados. E aconteceu isso com esse chamado egípcio. Aí há algo interessante, abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 21, para você ver como era o ambiente da época.
Atos 4, 21, verso 37. Olha como é que a gente vai confirmando as coisas na palavra de Deus através dos escritos da história paralela, né, dos historiadores. 4,37 diz assim: e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, Paulo estava para ser julgado, foi preso. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? Ele perguntou. E ele disse: você sabe falar grego? Aí o que Paulo disse? Não é, aí, você sabe falar grego, né? Perguntou Paulo, né? Aí o tribuno falou para Paulo assim: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou 4.000 homens, ou 4.000 vicários à morte? Ou seja, tem uma tradução que diz vicários, né? Sicários, né? Ou seja, porque quem era esse grupo de sicários? Sicários eram aqueles homens que pegavam em arma contra o exército romano. Eles usavam uma armazinha pequenininha assim que chamava sica. Ela era escondida dentro das roupas. Era usada para assassinar as pessoas. Então, quando Paulo foi preso, o tribuno perguntou para ele: por você não é aquele? Por que ele perguntou se Paulo era aquele egípcio? Porque na época que essas pessoas foram mortas, não se sabe o paradeiro desse egípcio. Ele sumiu. O cara, deu linha na pipa. Entende, querido? Então não era um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. Havia um monte de falsos messias se apresentando lá. E para o judeu, querido, entenda, Jesus era mais um judeu. Para nós, os cristãos, Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Mas para o romano era mais um baderneiro. Era mais alguém que queria tomar o poder dos romanos. Juntar uma grande multidão para ir contra eles. Coisas corriqueiras que aconteciam. Não pense que Jesus foi o primeiro a se apresentar. Para o judeu, querido, as coisas que Jesus falava, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Não acreditavam. Eles pensavam que fosse mais um falso Messias, porque Jesus se apresentou aos 30 anos de idade. E a Bíblia, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, a gente vê que Jesus, de fato, ele era um judeu, inclusive um seguidor, obedecia às leis. Jesus foi circuncidado no 8º dia de vida, ele obedecia às leis, ele ia na sinagoga, né? Jesus, quando criança, não ia tomar banho na banheira e ficava abrindo a água da banheira. Abra. Não, era uma pessoa normal. O judeu via Jesus como um simples judeu, um conterrâneo. Via ele nas festas, via ele na sinagoga. Entende? Então, para entender como pode um homem simples como nós, sendo que eles estavam esperando um rei, um guerreiro, um militar, como pode um homem desse, como pode alguém vindo da Galiléia ser o Cristo? Entende, querido? Então havia essa desconfiança enorme, né? Por parte dos rabinos, por parte do povo contra Jesus, né? E é engraçado porque Jesus é o judeu mais famoso do mundo, sim ou não? Mas também ao mesmo ponto ele é o mais rejeitado pela sua nação. E o mundo ainda hoje, querido, insiste em querer lembrar o judeu que Jesus Cristo é o Messias. E é o mais rejeitado de todos. Basta você ir em Israel, na Terra Santa, e você vai ver milhares e milhares de pessoas todos os dias, atrás da história, atrás de lugares sagrados, a fim de conhecer, né, os lugares onde Jesus passou. E sendo que o próprio povo judeu não reconhece Jesus como Messias. E o mundo insiste em lembrá-los a todo instante. Jesus, por exemplo, o assunto, como você acha que era o assunto? O assunto mais comentado da época de Jesus, sem dúvida, era a ocupação romana. Era a revolta, era se libertar daqueles camaradas, ir contra aquele governo tirano que cobrava impostos. E Jesus, quando você pega os evangelhos para ler, Jesus falou muito pouco a respeito da ocupação romana. Como um homem desse pode ser o Messias? Ele não está vendo o sofrimento que a gente está passando. Ele não está vendo o povo sendo perseguido, morto, sendo massacrado. Como pode um homem desse ser Messias? Porque na cabeça deles, eles estavam esperando um libertador, um guerreiro. Então eles não aceitaram. Jesus era da Galiléia. Os próprios escritos, né, dos rabinos da época, eles descrevem a Galiléia como com um sotaque rural, era motivo de piada entre eles. A Galiléia era o distrito mais longe de Jerusalém.
a província mais longe de Jerusalém. Era motivo de piada entre os rabinos a maneira como o Galileu falava. Porque ele falava como se fosse um sotaque rural, carregado. Até isso, nós vimos, e até isso testificava contra Jesus Cristo, porque eles não aceitavam. Lembra, Natanael, pode vir alguma coisa boa lá da Galiléia? Discriminação. Lembra de Pedro quando foi lá Lembra de Pedro quando foi lá, quando Pedro negou Jesus? Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo verso 26. Quero que você entenda o ambiente da época, querido, que não era uma coisa fácil que eles estavam vivendo. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça do judeu, não estou livrando eles de nada, pelo contrário, muitos reconheceram Jesus como filho de Davi, né, e o aceitaram o seu ministério, aleluia, glória a Deus. Mas vamos entender o ambiente da época. Mateus verso 26. Mateus 26. Acho que foi isso que eu anotei, peraí. Mateus 26, a partir do verso 69. Pedro nega conhecer Jesus. Você lembra dessa passagem? Pedro ficou arrasado depois de tudo isso. Nós falamos aqui domingo passado, lembra, quinta-feira, quando Jesus ressuscitou, ele falou, manda avisar os discípulos e manda avisar a Pedro. Jesus tinha uma preocupação toda especial com Pedro, porque Pedro de fato errou, né? Negou conhecer a Cristo. Mas olha lá, ora Pedro estando assentado fora no pátio, e aproximando dele uma criada, diz, tu também estava com Jesus, o quê? O Galileu. Olha como eles eram, né? Havia discriminação, o Galileu, você é lá daquelas terras lá, do Galileu, e era judeu como eles. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está dizendo. Verso 71, e quando saiu para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali, esse também estava com Jesus, o Nazareno. De onde é o Nazareno? De Nazaré, da Galileia. Está vendo como é que ele era discriminado? Esse camarada aí que fala que é o Messias, lá da Galileia, lá de Nazaré. Aí o que Pedro disse? Ele negou outra vez com juramento, até jurou, eu não conheço tal homem, eu estou jurando, juro por Deus. E logo depois, aproximando-se os que estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também és um deles. Por quê? Porque a sua fala te denuncia. O mesmo jeito caipirão do interior que Jesus falava, Pedro falava também. Por isso que ele foi reconhecido. Então até isso, querido, até o local onde Jesus foi criado, na Galileia, lá em Nazaré, testificava contra Cristo ser o Messias que eles estavam esperando. Entende? Pode vir alguma coisa, né? Pode vir o Cristo da Galileia? Eles perguntavam. Natanael perguntou, pode vir alguma coisa da Galileia? Nicodemos, quando foi defender Jesus perante o Sinédrio, o que o camarada falou para ele? Ei, rapaz, você também é da Galileia para estar defendendo esse povo? Porque de fato o povo galileu era excluído, era separado. Então o ambiente não colaborava, querido, o ambiente não colaborava para que eles aceitassem Jesus como Messias. Jesus costumava andar pelas cidades pequenas, Jesus não gostava de grandes multidões, não era assim? Para você ter ideia, próximo a Nazaré, onde Jesus cresceu, foi criado, existia uma grande cidade romana chamada Séforis. Nazaré ficava no alto de um penhasco, e lá de cima tinha uma visão privilegiada, e a 5, 7 quilômetros de distância, existia uma cidade chamada Séforis, uma cidade grego-romana, linda, maravilhosa, toda iluminada. A Bíblia nunca fala que Jesus foi a Séforis, porque Jesus não estava nem aí para esses lugares. Como pode esse homem ser um Messias, se ele não é político, vamos dizer assim? Tiberíades, que era a cidade local onde Herodes, né, tinha a casa de praia dele lá na beira do mar da Galiléia, era um outro lugar famoso. A Bíblia não descreve hora nenhuma, os evangelhos descrevem hora nenhuma que Jesus foi a Tiberíades. Como pode um homem desse ser o Messias, se ele não vai nem nos grandes centros? Os próprios irmãos de Jesus chegaram certa vez e falaram, rapaz, abandona Nazaré, vai para a Judéia, porque aqui se as coisas que você está fazendo não vai nem aparecer. Mas Jesus era assim.
Então as coisas não colaboravam, querido. O ambiente era ruim, o ambiente era de guerra. Lá no ano 4, nós falamos em Céfiro, lá por volta do ano 4, no nascimento de Cristo, né, um rebelde foi até essa cidade de Céfiro e arrombou o arsenal lá, roubou as armas, um falso Messias, e ele foi e juntou uma grande multidão, para quê? Para combater com o exército romano, e foram todos massacrados. A cidade, inclusive, foi queimada, né? O que explica a reconstrução da própria cidade de Céfiro. Então existiam falsos messias por lá, querido. E o judeu enxergava Jesus como? Mais um deles. Mais um querendo aparecer, mais um querendo fazer baderna. Entende, querido? Ele estava esperando um camarada vir com uma tropa, com um exército, para botar os romanos para correr. Então nós precisamos entender essas coisas, querido, né? As revoltas que existiam, né? Nessa passagem de Céfiro, 2.000 homens morreram, a comando de um falso Messias. É dito também pelos historiadores que entre 60 e 30 antes da era de Cristo, antes de Jesus nascer, pouco antes de Herodes assumir o trono, pouco antes de Herodes assumir o comando da Palestina, os historiadores dizem que aproximadamente 150 mil homens, num período de 30 anos, querido, morreram por causa dessas revoltas contra ocupações de outros povos, seguindo falsos profetas, seguindo falsos líderes. Então, querido, o ambiente que Jesus nasceu, querido, não era de paz. Não era alguém aguardado naquela linguagem, querido, era aguardado alguém que viesse de fato libertar eles, né, de tudo aquilo ali. Então, na verdade, quando a gente começa a estudar a história, a gente começa a entender que, na verdade, aquilo que Jesus pregava, aquilo que o Messias falava, aquilo que Jesus dizia, na verdade, era uma ameaça contra todo aquele sistema que estava feito lá. Porque eles estavam esperando ser libertos, estavam esperando botar os romanos para correr, estavam esperando acabar com toda a escravidão, porque o Messias descrito nas profecias, o reino descrito na profecia de Isaías, o reino milenar, é descrito como um lugar de paz, de sossego, onde não vai haver tristeza, onde as pessoas vão desfrutar do seu próprio trabalho. E eles não, eles trabalhavam para pagar imposto. Então eles estavam querendo aquele reino milenar que estava descrito na profecia, só que no meio daquilo ali existe a era da igreja. Ainda vai existir esse reino? Amém, aleluia, glória a Deus. Nós cremos dessa maneira. Então Jesus veio, querido, dizendo: você tem que amar o próximo. Quando ele te bater numa face, você tem que dar a outra. Rapaz, isso para o judeu era... não tem condição, não tem cabimento. Será que esse cara não entende? Né? Dar a outra face. Jesus falava assim: eu vou derribar esse templo aqui e vou reconstruir com 3 dias. Mas ele estava falando dele próprio, do corpo. Não era o templo físico. Ele falou: esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Querido, entenda, aquilo era um orgulho nacional. Apesar das mazelas que Herodes fez, Herodes tentava transformar a província, né, tentava transformar o reinado dele num lugar desenvolvido. A própria Galiléia, Herodes tentava transformar num lugar, né, numa província próspera. Entende? Herodes fez um puxadinho, né? Quando ele foi dar o templo foi reconstruído, Herodes, para fim de agradar os judeus, ele fez uma remodelagem, né? Ele fez no templo, ele deu uma reconstrução do templo, mas ao mesmo tempo ele fez um puxadinho, né? Uma fortaleza ali do lado, algo que os judeus não aceitavam. Mas de qualquer forma, querido, o templo era um motivo de orgulho. Por quê, pastor? Porque sabia e existia a profecia que o Messias viria e estaria ali naquele lugar. Então nós precisamos entender, querido, as revoltas que haviam, as coisas que haviam, né, que não colaboravam, né, para aquilo que Jesus falava, para aquilo que Jesus pregava para eles. Jesus veio para apresentar um reino de Deus, não um reino físico. Jesus falou pouco sobre a ocupação romana,
que era o principal assunto da época, né? Aquilo que de fato eles estavam interessados. Os rabinos ficavam a todo tempo lembrando, né, das coisas do passado que aconteciam, das invasões, das tentativas de se acabar com a cultura deles. E como pode Jesus vir agora e falar que nós temos que aturar tudo isso? Que nós temos que amar o próximo? Que tem que dar outra face? Não era o Messias que eles esperavam. Mas eles ainda vão ter que reconhecer que de fato ele era o Messias. Depois para você ver como o ambiente era conturbado, querido, depois do grande reino da Macedônia, né? Você já deve ter ouvido falar a respeito de Alexandre o Grande. Aquele Alexandre morreu novo, né? 32 anos de idade, sem deixar herdeiro. Houve uma disputa danada para quem ia ficar com o reino dele. E no final, lá depois de tanta briga, de tanta confusão, o reino foi dividido entre os seus generais. E a parte da Judéia ficou com o rei Seleucida, né, por volta aí de 200 anos antes de Cristo. E os historiadores contam que por volta do ano 180 anos de Jesus, 180 anos antes de Cristo, Antíoco Epifânio, né, assumiu o reinado daquele lugar, né, Seleucida, o reinado da Síria, e a parte onde os judeus estavam, a Judéia, pertencia a esse reinado. E esse camarada causou muitos e muitos e muitos problemas. Como, pastor? Tudo o que você imaginar eles tentavam fazer para tentar colocar a cultura grega no lugar da cultura do judeu, porque o judeu não aceitava, querido. O mundo falava grego, o mundo se vestia como grego, o mundo jogava os jogos gregos, mas o judeu não. O judeu tinha a sua cultura, como tem até hoje, e ele ama e defende aquela cultura, seja o preço que for. Então Antíoco, a fim como ele tinha aquele povo no meio do reinado dele, e a fim de conquistar aquele povo, o que ele fez? Ele proibiu a cultura, proibiu o judaísmo e quis implantar à força a helenização. O que é a helenização? Colocar a cultura grega no lugar da cultura do povo conquistado. Para você ter uma ideia, ele pegava as crianças que tinham feito cirurgia de circuncisão e mandava operar para desfazer a cirurgia, a fim de que essas crianças, que esses jovens se apresentassem nus nos jogos lá, nos jogos gregos. Certa vez ele matou uma mãe com 7 filhos porque ela não se dobrou à estátua. Por fim, ele foi até o templo de Jerusalém com o pretexto de conquistar de vez, né, falando que havia uma divisão entre o povo. Ele foi até o templo de Jerusalém, sacrificou um porco no altar do templo, onde era sacrificado, onde eram feitos os sacrifícios a Deus. Espalhou o sangue daquele porco naquele local todo, naquele templo todo. Tocou o terror, querido. Tocou o terror. Ele açoitou um idoso sacerdote uma vez porque ele se recusou a comer carne de porco. O judeu não come carne de porco. Ele açoitou até matar o camarada. A fim de quê? De implantar a cultura no lugar da cultura do judaísmo. Só que o judeu não aceita. E é nesse ambiente, eram essas coisas que os rabinos pregavam, eram essas coisas que os rabinos a todo tempo mostravam ao povo, né? Se levantou uma guerrilha, né, que foi liderada pelos Macabeus. Você já ouviu falar nesse nome, Macabeu? Tem um livro na Bíblia Católica, né, que é Macabeu. Então, durante, né, a revolta dos Macabeus, né, que expulsaram, né, o exército selenita, durante 50 anos, né, eles defenderam as suas fronteiras. Roma depois reconheceu esse exército, esse reinado, mas eles continuavam, mesmo assim, pagando imposto para Roma. Até o Seleucida, no início do reinado, o Israel pagava imposto para a Síria
para ter paz, para poder continuar, né, tendo seus costumes, né, fazendo o judaísmo, continuar com a sua crença, com a sua tradição. Mas depois entrou esse Antíoco Epifânio, esse doidão aí que quis implantar a força. Então essas coisas os rabinos lembravam. Como pode vir agora um Messias e mandar a gente bater numa face e você dar a outra? Não era esse tipo de Messias que eles estavam esperando. Entende, querido? A Palestina sempre foi um barril de pólvora, isso não é de agora. Aquilo é um barril de pólvora há muito tempo. Até hoje os judeus celebram o Hanukkah, que é a vitória desse exército de Macabeus, expulsando o exército selecita de lá. Até hoje eles comemoram. Eles acendem aquele candelabro grandão, que é a festa do Hanukkah, é a festa das luzes. Né? Existe o menorá. Você sabe o que é menorá? Menorá é aquele candelabro com 7 velas. Não é isso? No Hanukkah eles têm um candelabro grande que são 9 velas. É diferente. E esse candelabro de 9 velas, eles acendem as velas durante esses 8 dias, que até hoje eles comemoram a vitória sobre esse rei selecita. O menorá não. O menorá foi um candelabro de ouro maciço que Deus mandou Moisés fazer para colocar lá no Santo dos Santos. É um pouco diferente. E aliás tem um enorme desse tamanho aqui, todo de ouro, 24 quilates, prontinho lá em Israel. Para quê, pastor? Para ser colocado lá no templo, o terceiro templo, de onde o falso profeta vai, onde o falso Messias vai governar. Não pense que ele vem trazer paz, ele vem trazer guerra. Durante 3 anos e meio, a falsa paz. Depois, perseguição, é o período da tribulação. Vamos estudar também. Então entende, querido? Então depois que aconteceu tudo isso, veio o exército romano. Aí lá por volta de 37 a.C., assumiu Herodes, outro pau-mandado de Roma. A braço de ferro comandava o povo. E você acha que o povo estava esperando o Messias lá para mandar dar outra face? A economia devastada. Em 31 anos, no ano 31 a.C., a história registra que naquela região, na Judéia, houve um grande terremoto e mais de 30 mil pessoas morreram. Morreu muito gado, causando muita miséria, muita penumbra. Então, querido, as coisas não eram fáceis no tempo de Jesus. Volto a repetir, ele podia ter escolhido qualquer era, qualquer dia, qualquer lugar para nós. Mas parece que Deus se encarregou de fazer as coisas o mais humilde possível, para alguém depois não chegar a falar assim, você era o filho de Deus, você veio favorecido ao mundo. Não. É por isso que a Bíblia diz, ele se esvaziou da sua glória, e ele veio como nós, semelhante a homens, passar o que nós passamos, sofrer o que nós sofremos, para que hoje ele possa estar ao lado do Pai intercedendo por nós. Aleluia. Ele sofreu na pele, querido, para poder interceder por nós. Ele existia desde a eternidade a eternidade, que nós acabamos de ler, não foi? Mas ele escolheu vir a essa terra como homem. Deus age por meios legais. Lembra que nós estudamos 1 Coríntios no primeiro estudo? Assim como por um homem, Adão, todos foram feitos pecadores, por Cristo Jesus todos vão ressuscitar. Deus age por meios legais. Essa história de que Deus escreve certo em linha torta, isso é a coisa mais errada do mundo, um crente falar. Deus escreve certo em linha certa. Tem esse negócio de Deus ficar... É Ele que comanda a história, é Ele que faz as coisas. Quando Herodes assumiu o trono, querido, 37 a.C., o país estava devastado. Herodes uma vez chegou a citar algo assim, o romano matava tanto judeu, que achava que tinha traído ou que tinha feito alguma coisa de errado, ele entrava nas casas, arrastava e matava mesmo, não estava nem aí. Herodes chegou uma vez e falou assim, rapaz, será que esses camaradas vão matar todo mundo e eu vou ficar aqui como rei dessa terra aqui sem nenhum para eu governar? De tamanha ruindade, de tamanho sofrimento que o povo vivia na época de Jesus. Aí se levantava aquele monte de falso messias, arrastava 3, 4 mil lá, os camaradas bons de lábia, pá, vinha o exército, massacrava todo mundo.
Entende, querido? O povo estava esperando um libertador, para já implantar de fato o reino físico, o reino descrito, o reino milenar do Messias, igual está escrito na palavra, que nós vamos ver. Né? Surgiram muitas figuras, querido, durante esse tempo aí, que provocaram muitas e muitas revoltas. Até o ponto do ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Roma foi lá e destruiu Jerusalém. Destruiu o templo, destruiu Jerusalém, botou todo mundo para correr, houve um exílio como nunca houve antes. Havia judeus em outras partes? Havia. Mateus, por exemplo, quando escreveu o livro, escreveu para os judeus que estavam na Síria. Você vê, a mesma Síria, de onde havia um rei selecita que oprimia o povo de Israel lá na Judéia. Existiam judeus lá, judeus cristãos lá. Depois Mateus foi escrever para ele. É tanto que curioso que quando Mateus vai escrever o evangelho dele, ele escreve o evangelho do reino dos céus. Porque ele estava escrevendo a cristãos. Se ele diz, é o único que usa esse termo, reino dos céus. Porque se Mateus escrevesse reino de Deus, quando ele mandou a carta para lá, quando um copista fosse copiar, toda vez que chegasse na palavra de Deus, o copista ia ter que parar, ir lá, tomar um banho, botar uma roupa limpa, trocar a tinta da caneta, para escrever a palavra de Deus. Então Mateus, escrevendo aos crentes, aos cristãos que estavam na Síria, ele escreve o reino dos céus. Até hoje, querido, o judeu ortodoxo, ele não cita a palavra de Deus, ele fala a primeira letra. O sumo sacerdote, uma vez por ano, numa data específica, pronunciava o nome de Deus. Tamanho era a reverência que eles tinham para com Deus. Entende, querido? Então era um lugar, um barril de pólvora. Isso que você está vendo hoje aí, essa perseguição, essa briga de o árabe chega lá no muro e taca a pedra lá para o outro lado. Isso é fichinha, meu amigo, para o que o judeu já passou. Isso não é nada. Os caras hoje estão dançando e rindo. Porque o que esse povo já foi perseguido, martirizado, que esse povo já sofreu, que já teve de família destruída, separada, querido. Eles estavam esperando um verdadeiro Messias, um guerreiro, alguém para vir com um exército, para poder destruir todos os inimigos. Entendeu como é que era a situação? É por isso que houve a rejeição, por todas as coisas que nós falamos, a rejeição. Pastor, teve gente que reconheceu, claro, a promessa de que viria o rei, né, descendente do trono de Davi. Quando Jesus ia passando, o que é que muitos gritavam? Ei, Jesus, filho de Davi. Reconhecendo a soberania do Messias. Tem misericórdia de mim. Se você achar um que chamou ele de filho de Davi e ele não parou para atender, você me mostra, porque até hoje eu não achei. E todo aquele que reconhece hoje o senhorio de Cristo, reconhece Jesus como o Messias, querido, ele para atender também. Aleluia. Mas o ambiente não era fácil. Por isso veio a primeira vinda, e que nós lemos aqui, que a primeira vinda estava relacionada ao sofrimento. Jesus de fato sofreu, passou tudo que tinha que passar, né? Tomou o nosso lugar na cruz, né? Levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Para quê? Para nos dar salvação, para abrir o caminho para o céu. Para que mais? Para oferecer salvação a todos os povos. É por isso que eu e você temos um papel importante hoje como igreja, proclamar a salvação em Cristo Jesus. E depois virá a segunda vinda. Nós vamos ver a partir da próxima vez, ressurreição, na página 3, juízo eterno. Nós vamos começar a estudar ali. Amém, querido? Glória a Deus. Ficou entendido? Qualquer dúvida você pergunta para o pastor Joel, que ele sabe mais do que eu. Amém? Eu falei aqui, depois ele explica. Amém, irmão? Glória a Deus.